Senhor, nós estamos na Tua casa nesse dia de sábado e nós viemos aqui honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós estamos na Tua presença e agradecemos, Senhor, a Tua presença em nosso meio. Nós não estamos aqui para assistir um culto nessa manhã, mas nós estamos aqui para prestar um culto em honra e glória a Ti. Seja conosco, perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Feliz sábado, irmãos. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, todo-poderoso que nos altos céus habita. Queremos te agradecer por este sábado especial que o Senhor separou para que pudéssemos vir para a Tua casa, com irmãos, com a família, para juntos nos reunirmos para louvar ao Teu nome, agradecer a Ti e aprender mais e mais dos Teus ensinamentos. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a cada irmão que aqui veio, aquelas pessoas que por algum motivo não puderam estar aqui na Tua casa. Que o Teu Espírito Santo alcance elas também. Peço, bondoso Deus, que o Senhor abençoe ao pastor Marcelo, que a mensagem que ele vai trazer para nós venha de encontro com as nossas necessidades. E que possamos colocar elas também em prática em nossas vidas. Dai-nos um bom culto na Tua presença, derrama o Seu Espírito Santo, os dons do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus é que oramos, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, feliz sábado. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A orla de suas vestes enchiam todo o templo de Deus. Serafins voavam por cima do trono do Senhor. Esses anjos, eles tinham 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam os pés. Com 2 asas, eles cobriam o rosto. Com 2 asas, eles voavam. E eles, então, voando, diziam uns aos outros o que eu vou dizer a você agora. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Olha para mim. Essas não são palavras minhas. São palavras do profeta Isaías. E ele disse isso 600 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus e do seu nascimento. Mas as palavras do profeta Isaías, ditas há tanto tempo atrás, elas se cumprem em nosso dia.
se cumprem hoje, no dia 31 de outubro de 2015, e por uma razão muito clara. A primeira é: Deus se faz presente aqui, como se fez no passado. Deus está nesse lugar. E Ele está aqui. E existe também uma razão para que você esteja. Talvez você tenha sido convidado para estar aqui por alguma pessoa da igreja. Talvez você esteja aqui porque passou, viu a porta aberta, a igreja aberta e resolveu entrar. Talvez você esteja aqui porque é o teu costume vir. Pastor, eu já sou adventista há muito tempo e todo sábado eu venho. Todas essas razões, elas são válidas, mas elas não envolvem a verdadeira razão. E a verdadeira razão é o fato de que você está aqui porque Deus te conduziu até aqui. Porque o Espírito Santo do Senhor, Ele tocou no teu coração em algum momento para que você sentisse o desejo de estar aqui. E sabe por que você está aqui? Sabe por que Deus te conduziu até aqui? Eu vou te dizer agora, e para isso eu vou descer, que eu vou falar bem olhando nos seus olhos agora. Deus te trouxe até aqui, porque Ele tem uma mensagem da parte dEle para a tua vida hoje, e ela é poderosa, e ela vai mudar você. Você crê nisso? Se você crê nisso, levante a tua mão e diga: eu creio. Agora olha para quem está do teu lado. Dá uma olhada aí. Ah, mas eu não conheço a pessoa, não importa. Olha bem nos olhos agora. Olhou bem nos olhos? Aquele pretinho dos olhos lá? Agora olha para mim aqui, ó. Você vai profetizar para essa pessoa que você olhou agora o seguinte: você vai dizer, vai voltar para ela e vai dizer assim: olha, Deus tem uma mensagem poderosa para você nessa manhã. Diz isso para essa pessoa agora. E Deus tem mesmo. Prepara aí. Prepara teu coração, fivela os cintos no banco, que a gente vai fazer uma viagem bíblica agora nesse momento, tá bom? Falando em Bíblia, trouxe a tua Bíblia aí. Tá com a tua Bíblia aí na mão? Nós vamos usá-la muito hoje, muito. Cadê ele? Mostra a tua Bíblia, levanta ela aí. Muito bem, pode baixar. Alguém não trouxe a Bíblia? Eu quero convidar você que está ao lado de alguém, e você que tem a Bíblia, está ao lado de alguém que você percebeu que está sem a Bíblia, que você divida a tua Bíblia com essa pessoa, tá bom? Porque nós vamos usar muito a Bíblia nessa manhã. E eu faço até um convite a mais. Esse assunto é tão interessante, ele um dia mudou a minha vida, que eu gostaria particularmente que você, caso queira, e tenha o desejo, que você pegue uma folha de papel, uma caneta, e vai anotando cada item que for mencionado aqui, caso você queira. Por quê? Porque o assunto dessa manhã é o seguinte: afinal, Deus é um só? É. Se Deus é um só, por que tem tanta igreja? Eu já ouvi essa pergunta várias vezes, mas eu tenho a proposta de responder nessa manhã. Por que tantas igrejas? Pastor, Deus é um só, a Bíblia é uma só. E tem igreja, aparentemente, de todo gosto, para todo tipo. Já percebeu? Deus é um só, a Bíblia é uma só, a sua palavra é uma só. Mas quando existem alguns assuntos na Bíblia, existem várias interpretações. Qual é a certa? Por exemplo, se a gente fala da morte, tem gente no mundo cristão que acredita que morreu, vai para o céu, se foi bom. Se foi ruim, vai para o inferno. Se foi mais ou menos, vai para o purgatório. Tem gente que crê que morreu, reencarna. Tem gente que crê que morreu, dorme. E tem gente que crê que morreu, acabou. Não acontece mais nada. Quer ver um outro assunto? Causa dúvida. Volta de Jesus. Tem gente que diz que Jesus já voltou. Tem gente que prega isso, sabia?
Tem gente que prega que Jesus vai voltar e somente alguns verão a volta dele. Outros não saberão, não verão. Tem gente que diz que Jesus, ele virá e todo olho verá. Tem gente que acredita que Jesus não vai voltar. Tá vendo? É o mesmo assunto. E tantas interpretações diferentes. Mas, pastor, a Bíblia não é uma só? Deus não é um só? Por que isso acontece? Qual é a razão de ter tantas igrejas? No ano de 2002, eu era pastor no interior do Tocantins, lá no norte do país. E eu estava passando na minha cidade onde eu morava, em frente a uma banca de jornais, e eu vi uma revista, que ela existe até os dias de hoje, cujo nome da revista é Eclésia. Eu não tinha o costume de comprar aquela revista ela é direcionada até os dias de hoje com matérias e reportagens e artigos para o mundo evangélico. E a matéria de capa, o título, me chamou a atenção e me chamou tanta atenção que eu comprei a revista. E o título era 150 nomes de igrejas criativos e curiosos. Eu achei interessante, comprei a revista, passei a ler. O articulista dizia que em 2002, somente na cidade de São Paulo, há 13 anos atrás, ele dizia que 8 novas congregações surgiam a cada semana. E quando ele falava 8 novas congregações, não eram igrejas já existentes, ok? Não era uma igreja batista, ou uma metodista, ou uma adventista, que já tem a sua denominação formada, e nascem novas igrejas daquela denominação. Não. Eram 8 novas denominações, congregações com nomes variados, nomes diferentes, e também com doutrinas diferentes. Então ele trazia uma relação de 150 nomes, criativos e curiosos. E eu penso que 13 anos depois, isso não mudou, provavelmente esse número aumentou. E afinal de contas, se tem tanta igreja por aí, e você é capaz de sair daqui e perceber que existem igrejas para todos os tipos, todos os gostos, dos mais variados nomes, surgem igrejas todos os dias, afinal, se Deus é um só, será que ele tem uma igreja? Se Deus é um só, será que ele tem um povo? E se eu vou à Bíblia em Apocalipse capítulo 12, eu percebo que sim. Afinal de contas, qual é o povo de Deus? Será que tem uma referência? Será que tem uma identidade? Vamos descobrir na Bíblia? Abra a tua Bíblia em Mateus. No Evangelho de São Mateus capítulo 21. São Mateus capítulo 21, a partir do verso 33. Diz assim. O meu título da Bíblia diz, a parábola dos lavradores maus. E ele começa assim. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe. Para um pouquinho, olha para mim. O que é sebe, pastor? Sebe é uma cerca viva, ok? O que é cerca viva? Cerca feita com plantas, tá bom? Então aqui, Jesus começa falando de uma parábola, e esse homem tinha uma vinha, plantação de vides, e ele cercou essa plantação de vides com o quê? Com uma cerca viva, tá bom? Uma sebe. Vamos continuar o texto. Construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. Verso 39. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, verso 41, último verso. Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Para um pouquinho.
Aqui, ó. Jesus tinha um método todo especial de ensinar as pessoas no seu tempo. E sabe que método é esse? Através das parábolas. Eu costumo dizer que Deus é extremamente didático e pedagógico. E ele usava as parábolas para ensinar as pessoas coisas simples do dia a dia, do cotidiano. As pessoas escutavam Jesus e entendiam o que Jesus queria dizer através dessas histórias que eram as parábolas. Havia sempre um fundo moral por trás de cada uma delas. É interessante que pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, de qualquer classe social, quando elas escutavam Jesus falar por parábolas, elas paravam, ouviam e entendiam o que Jesus queria dizer. Necessariamente aqui, Jesus começa a falar sobre uma parábola de uma vinha que é cercada por uma cerca viva, por uma sebe. Quando o povo, lá no passado, os judeus, escutaram Jesus falar dessa vinha, eles entenderam que a vinha representava eles, o povo de Israel. Pastor, mas como é que eles entenderam isso? Como é que ficou tão claro na mente deles de que quando Jesus falou de uma vinha cercada por uma cerca viva, por uma sebe, essa vinha representava o povo de Israel? Como é que eles entenderam isso? Bem, eles entenderam por um motivo. Jesus estava falando ali, através daquela parábola, uma profecia que Isaías havia predito 600 anos antes de Jesus ter nascido e ter dito aquilo lá. E onde é que está essa profecia? Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 5 agora. Isaías capítulo 5, lá no Antigo Testamento. A partir do verso 1. Isaías capítulo 5, no verso 1 diz assim: agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Verso 2. Sachou-a, limpou-a das pedras, e a plantou de vides escolhidas. Edificou nela, no meio dela, uma torre, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Verso 5 agora. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua o quê? Sebe. O que é sebe mesmo? Cerca viva. Para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. E o verso 7 completa então o pensamento dizendo: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de quê? De Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. E eis aí, quebrantamento da lei de Deus. Justiça. E eis aí, mais o quê? Clamor. Quando Jesus falou a parábola, 600 anos depois, uma parábola que falava de uma vinha cercada por uma cerca viva, por uma sebe, o povo de Israel que escutou Jesus parou e disse: peraí, eu já conheço essas palavras. Essas palavras remetem ao profeta Isaías. Peraí, quando Isaías falou de uma vinha, ele estava falando da gente, do povo de Israel, da casa de Israel. O povo entendeu? E se Jesus estava falando de uma vinha que representa a casa de Israel, naquele tempo, nos dias atuais, eu posso entender que o povo de Israel espiritual é o povo de Deus. Sim ou não? Espiritualmente, o povo de Israel hoje é o povo de Deus. E espiritualmente falando, eu entendo que esta vinha representa hoje a igreja de Deus. E se esta vinha representa a igreja de Deus hoje, a Bíblia diz que o povo de Deus, a igreja de Deus, está cercada por uma sebe, por uma cerca viva. E afinal, pastor, o que é esta cerca viva? O que representa essa sebe? Será que eu posso entender isso? É o propósito dessa manhã. Entender o que representa essa cerca viva, esta sebe que está cercando a igreja de Deus, o povo de Deus.
A priori, eu gostaria de adiantar a você que esta cerca viva, esta sebe, representa a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas não adianta só eu falar, eu preciso mostrar na Bíblia para você, ok? Antes de entrarmos na Bíblia, para eu provar isso, nós precisamos entender o que faz, ou que propriedades, ou que utilidades tem uma cerca. Imagine que você tenha uma propriedade, um terreno, uma casa, e aí você resolve cercar esse terreno, esta casa, você pretende cercar esse imóvel. Quando você resolve levantar um muro ou uma cerca em volta do seu imóvel, você pensa em 2 coisas que essa cerca estará fazendo. A primeira delas, ela estará delimitando a tua propriedade, aquilo que lhe pertence, ou seja, tudo que está dentro da cerca e do muro é seu. O que está fora do muro é de outra pessoa. Não é isso que a cerca faz? Não é isso que o muro faz? Segunda coisa, quando você levanta um muro, quando você levanta uma cerca, você espera que quem esteja dentro da cerca, dentro da propriedade cercada, esteja o quê? Protegido, que tenha segurança. Quando você levanta o muro, você espera que esse muro te traga o quê? Segurança. Ok? Necessariamente, se estamos falando de algo que é a igreja, que está sendo cercada, e a igreja é algo meramente espiritual, nós também temos que entender que a cerca, a lei de Deus, deve ser algo meramente espiritual também. Pastor, será que a cerca tem essa propriedade de me trazer paz, segurança, e ela também é algo espiritual para a minha vida? Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 7, abra aí. Na Epístola aos Romanos, capítulo 7, Paulo, no verso 12 e 14, ele fala o seguinte sobre a lei de Deus. Ele diz, Romanos 7, verso 12, ele diz: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. E o verso 14 ele completa: porque bem sabemos que a lei é o quê? Espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Abra a tua Bíblia no Salmo 119 agora. Verso 165. Salmo 119, quase no meio da Bíblia. É o maior capítulo da Bíblia. E você vai até o versículo 165. E o versículo 165 do Salmo 119, o salmista então completa o pensamento sobre a lei dizendo: grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há o quê? A Bíblia aqui apresenta algumas dessas qualidades que a cerca ou muro ela traz para uma propriedade. Qual é? A Bíblia diz que a cerca é algo, ou a lei é algo meramente espiritual, e que ela traz paz e segurança. Ou seja, a lei, ela protege, ela cerca o povo de Deus, a igreja de Deus. Em outras palavras, quem está dentro da lei, da cerca de Deus, está dentro da propriedade de Deus. A partir do momento que você sai dessa cerca, a partir do momento que você pula essa cerca, você deixa de estar na propriedade de Deus e passa a estar na propriedade do inimigo de Deus. Pastor, se a lei, que esta cerca, ela tem o objetivo de proteger, trazer paz e segurança, ela traz paz e segurança contra o quê? Para você responder essa pergunta, é possível, é necessário que você responda uma outra. Afinal, o que é pecado? Existem muitas definições na Bíblia para pecado, porém existe uma que eu considero a melhor, porque é bíblica, está na Bíblia. E se alguém algum dia perguntar para você o que é pecado, você responde na Bíblia. E abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 3 aí. 1 João não é o Evangelho de São João. É a primeira epístola de São João. Lá no finalzinho, perto do Apocalipse,
nós temos antes do Apocalipse, 1 João, capítulo 3, no verso 4, e aqui a Bíblia traz a melhor definição para o pecado, porque diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? Vou repetir. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? Então a Bíblia está dizendo que pecado é transgressão do quê? De que lei? A lei do Código Civil Brasileiro? A lei de trânsito? Não, a lei de... Quantas são as leis de Deus? Quantas são? Não, é uma só. Uma lei composta por 10, tem pegadinha aí, cuidado. É uma lei, 10 mandamentos. E a Bíblia diz que quando a gente peca, a gente o quê? Transgride a lei. Pecado é transgressão da lei. Ou seja, pecado é o seguinte: a lei de Deus cerca o povo de Deus. A igreja de Deus, ela é a cerca. Quando se peca, você transgride, você quebra a lei, você passa do território de Deus para o território do inimigo de Deus. Você pula a cerca, essa cerca de Deus. E olha que coisa interessante. No mundo aí fora existem muitos ditados populares. Alguns até verdadeiros, outros nem tanto. Mas dizem aí jocosamente que quando uma pessoa ela adultera, e você sabe que o 7º mandamento diz o quê? Não adulterarás. Não adulterar é não sair com o marido que não é teu, não sair com a esposa que não, com a mulher que não é sua. Isso é adultério. E aí quando alguém faz isso, normalmente as pessoas olham e dizem assim, jocosamente: ah, o indivíduo ou aquela mulher, ela pulou o quê? Pulou a cerca, olha só. O povo aí fora não conhece a Bíblia e mostra através de um ditado popular aquilo que normalmente acontece mesmo. Ou seja, você está na propriedade de Deus. Você está cercado pela lei de Deus, pelos 10 mandamentos. Mas quando você peca, a Bíblia diz que você transgrediu o quê? A lei. Você quebrou a lei. Você passou por cima da lei. Você deixou de estar na propriedade de Deus e pulou a cerca. Passou para a propriedade do inimigo de Deus. Para um pouquinho agora. E vamos entender um outro detalhe dessa mensagem. Na Bíblia, nós sempre vamos encontrar 2 caminhos. Nunca existe na Bíblia uma terceira via. Como assim, pastor? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que na Bíblia você vai encontrar o caminho de Deus, que é a salvação, ou o caminho do inimigo de Deus, que é a perdição. Não tem meio termo na Bíblia. Espiritualmente falando, não tem aquela de ficar em cima do muro. Compreende? Ou você está ao lado de Deus e fazendo a vontade de Deus, ou você está ao lado do inimigo de Deus. Porque tem gente que diz assim: pastor, tudo bem, eu não quero me posicionar, eu quero ficar em cima do muro. Pode? Bem, você pode até querer ficar em cima do muro. Mas entenda que em cima do muro, você já optou de não estar do lado de Deus. E se não está do lado de Deus, está do lado de quem? Agora, dentro desse aspecto, eu também entendo que Deus tem uma verdade que está revelada na Bíblia. Tá ou não tá? Deus revelou sua verdade na Bíblia, sim ou não? Sim. Agora, a verdade revelada por Deus na Bíblia, o trabalho que o diabo tem do outro lado, é cumprir essa verdade ou distorcer a verdade de Deus? Distorcer a verdade. Só que o inimigo, ele é tão astuto, que essa distorção, às vezes, ele faz misturando verdade com mentira, ao ponto de fazer com que pessoas não percebam que existe uma mentira, porque verdade com mentira é uma mentira completa. Se eu estou falando isso, eu quero chegar ao ponto de fazer você entender o seguinte: se estamos falando da lei de Deus, estamos mencionando aqui a hipótese da lei de Deus ser a cerca que cerca a vinha, que é o povo de Deus. Afinal de contas, qual é a posição de Deus em relação à lei de Deus? E qual é a posição do diabo em relação à lei de Deus? Será que é a mesma coisa ou será que é diferente? Qual é a posição de um e de outro?
Vamos ver a posição de Deus em relação à sua lei? Mateus capítulo 5. Eu falei que você ia abrir muita Bíblia hoje, né? Mateus capítulo 5. Verso 17 diz assim, olha. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Para um pouquinho. O que diz o título da tua Bíblia aí, nesse texto? Eu vou dizer o que diz o meu. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. É isso que diz. Então quem é que está falando essas palavras aqui? Jesus. Então ele diz, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para fazer o quê? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se faça o quê? Se cumpra. Em outras palavras, Jesus veio. Tem a lei de Deus. E a lei de Deus eu vim para cumprir. Eu não vim revogar a lei. Eu não vim passar por cima da lei. Eu não vim descumprir a lei. Eu não vim pular a cerca. Mas eu vim cumprir a cerca de Deus. Se Jesus veio fazer isso, qual é a posição do diabo? É a mesma? Para você saber, você precisa ir a Daniel, profeta Daniel, capítulo 7. Lá no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7, verso 25. Esse capítulo 7 de Daniel, ele dá um sermão completo que não dá para fazer hoje aqui. Mas ele é uma visão que Daniel teve, o relato de uma visão que Daniel teve, sobre 4 animais que representavam 4 impérios, ou representavam 4 impérios que já estiveram nesse mundo. E é interessante que esse último animal, relatado por Daniel como terrível, espantoso e sobremodo forte, nasce no meio dos chifres desse animal uma ponta pequena. E essa ponta pequena representa um movimento religioso que é a ação direta do diabo. Diz que essa ponta pequena tem olhos e boca e fala blasfêmias. E aqui nós encontramos a própria ação do demônio através dessa ponta pequena e diz o que essa ponta pequena faria no versículo 25 de Daniel 7. Diz assim Daniel 7, 25. O diabo, ele proferirá palavras contra quem? Para um pouquinho, quem é o Altíssimo? Quem é o Altíssimo, igreja? O diabo magoará os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Calma que a gente vai ver isso depois. E cuidará em mudar o quê? E cuidará em mudar o quê? De que lei você acha que o diabo estaria cuidando em mudar? A Bíblia que diz que o diabo estaria fazendo 3 coisas. Primeiro, ele estaria proferindo palavras contra Deus, magoaria os santos de Deus e mudaria os tempos e a lei. A lei aqui envolve a lei de Deus, os 10 mandamentos. Aí vem a pergunta. Se de um lado Deus está aqui e Jesus se levanta dizendo, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, pode passar o céu, mas nenhum tiro da lei mudará. Por outro lado, eu encontro o diabo dizendo que a Bíblia diz que o diabo estaria mudando o quê? Os tempos e a lei. Afinal, mudando como? Como é que isso foi mudado? Para você saber, você precisa ir à lei. E onde é que está a lei de Deus? Na Bíblia? Mas aonde na Bíblia? Em Êxodo capítulo 20. Vamos ver onde é que foi mudado? Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20 aí. Êxodo capítulo 20. A partir do verso 3. Nós encontramos os 10 mandamentos a partir desse verso. E no verso 3 tem o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Para um pouquinho, olha para mim. Está claro esse mandamento para você? Está ou não está? A Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Pronto, acabou. Não há outros deuses além do Deus verdadeiro. E eu vou te dizer uma coisa. Você pode, qualquer criatura pode fazer qualquer coisa como Deus. A partir do momento que você coloca qualquer coisa ou alguém como prioridade, como a coisa mais importante do que Deus, quando você adora alguma coisa ou alguém, você está fazendo aquilo de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser o poder,
pode ser tua posição, pode ser um cantor, pode ser um jogador de futebol, pode ser um artista, pode ser quem quer que seja. E aí a Bíblia é clara em dizer o seguinte: não há outros deuses diante de mim, não há, só eu sou Deus. Segundo mandamento, verso 4 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Para um pouquinho, olha para mim. Segundo mandamento, está claro também, não? Está claro? Jesus disse assim: não farás para ti o quê? Imagem de escultura. E não é só não fazer, é não fazer e não o quê? Adorar as imagens. Ok? Ficou claro isso? Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui vai um recadinho. Aparentemente isso também está claro. Muitas vezes diz assim, muita gente diz assim: não tomar o nome de Deus em vão significa eu não ficar falando o nome de Deus levianamente. E está certo, quantas vezes a gente faz isso de maneira errada? Quantas vezes você é pego colocando, ouvindo, por exemplo, uma piadinha com o nome de Deus? Isso é colocar o nome de Deus em vão. Mas tem uma outra forma de colocarmos o nome de Deus em vão e a gente não atenta para isso. Sabe como? Você e eu somos testemunhas de Deus. Somos ou não somos? Somos testemunhas de Deus. Mas quando a nossa vida, a nossa atitude não é uma vida que esteja de acordo com a nossa posição como testemunhas de Deus, quando você faz coisas que não deveria, como testemunha de Deus, como filho de Deus, você, através dos seus atos, das suas palavras, você pode estar fazendo o quê? Colocando o nome de Deus em vão. Quando você dá mau testemunho, quando as pessoas sabem que você é cristão, e olham para você e dizem: tá ali, ó o crente ali, ó. Olha o que ele está fazendo. Ali você está colocando o nome de Deus em quê? Em vão. Está entendendo? Quarto mandamento, verso 8, diz assim: lembra-te do dia de domingo para santificar. 6 dias. Alô? Acorda, igreja. É domingo que está escrito aqui? Está na tua Bíblia escrito domingo aí? E por que tu está lendo aí? Eu falei domingo, você não está nem aí. Me repreende, gente. Não é domingo que está aí, é o quê? Lembra-te do dia para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, qual é o dia mesmo? É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia, o que Deus fez? Descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e fez mais o que com ele? Está claro também, não? E o 5º mandamento, verso 12. 5º mandamento diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Quantas vezes a gente, como jovem, negligencia isso, hein? Vamos para o próximo mandamento. 6º mandamento, verso 13. Não matarás. 7º mandamento, aquele do pular cerca, viu? Não adulterarás. Verso 15. 8º mandamento, não furtarás. Verso 16, 9º mandamento, não dirás falso testemunho, ou seja, não minta. E o 10º mandamento, verso 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, resumindo, não cobice nada que não seja teu. Esses são os 10 mandamentos. Quando a gente vai à Bíblia, Daniel 7:25 diz que o diabo cuidaria em mudar o quê? Os tempos e a lei. Aí vem a pergunta: pastor, mas onde a lei de Deus foi mudada? Onde o diabo mudou? Onde ele alterou? Bem, se você viu os 10 mandamentos agora, e no mundo, analisando o mundo cristão ao redor,
fica claro que a lei de Deus foi alterada em 2 pontos. Primeiro ponto. No segundo mandamento diz, não farás para ti o quê? Imagem de escultura. E não somente não faça, mas também não faça o que mais? Não adore. E existe no mundo cristão gente que adora imagens? Sim, não estou criticando aqui. Eu só estou mencionando o que a Bíblia apresenta. Nós temos no mundo cristão gente que adora e faz imagens. Porém, também a lei de Deus acerca de Deus, ela foi rompida no segundo ponto. O diabo rompeu no segundo ponto. E onde foi? No 4º mandamento. Porque o 4º mandamento diz, lembra-te do dia de... Porém, a esmagadora maioria dos cristãos, eles guardam que dia? Que dia? Mas a Bíblia diz que é o sábado, mas 99,9% do cristão, ele guarda o domingo e não o sábado. Aí acontece um problema. Sabe qual é? No passado, com a reforma protestante, os reformadores se levantaram para consertar alguns problemas que existiam na religião cristã. E eles se levantaram e tentaram consertar um pouco da lei de Deus, dessa cerca. E hoje, em pleno século XXI, os nossos irmãos queridos evangélicos, ciosos disso, e eles se levantam e dizem assim, apontando para os nossos irmãos queridos católicos, e dizem, olha, vocês não devem adorar imagens. Aí os católicos perguntam, mas por que não? Por uma razão, está na Bíblia. Ah, está na Bíblia onde? Ah, é o 2º mandamento. O 2º mandamento diz que a gente não deve adorar e nem fazer. Então o que vocês fazem está errado. Então no mundo cristão hoje eu tenho um problema, um dilema. Qual é? Eu tenho do lado dos evangélicos, nossos queridos evangélicos, que se voltam para os católicos, os nossos queridos irmãos católicos, e dizem assim, não pode adorar a imagem. Não pode adorar nem fazer. Está no 2º mandamento. Só tem um probleminha. Enquanto eles tentam consertar a cerca de Deus de um lado, no 2º mandamento, eles esquecem que a cerca de Deus, a lei de Deus, está aberta no outro, que é o 4º mandamento. Porque no 4º mandamento diz, lembra-te do dia de sábado. Mas tanto os nossos queridos evangélicos quanto os católicos guardam o dia de... O que adianta consertar um lado e deixar o outro aberto? Isso me lembra uma historinha. Essa historinha conta de uma mulher que foi convidada para um casamento. Mulherada, quando você é convidada para um casamento, quais são as 2 coisas, assim, na tua aparência que você se preocupa? Conta aí. Cabelo, qual é a outra? O vestido. Não é isso? As irmãs, quando são convidadas para o casamento, pensam em 2 coisas, logo de início. No cabelo e no vestido. E a história que eu vou contar fala de uma mulher que ela morava no interior de uma cidade, e essa cidade foi colonizada por italianos. Então tinha muito italiano, muita gente que falava italiano. E o casamento ia ser numa outra cidade, 100 quilômetros de distância. E a melhor maneira de sair de uma cidade para outra era de trem. Tinha uma ferrovia, e tinha um trem que ligava uma cidade a outra. E ela programou então de estar no casamento, que era às 8 da noite. Ela programou então de ir de trem. Ia pegar o trem às 6, 1 hora de viagem, ia chegar às 7, 1 hora de jantada no casamento. E aí no dia do casamento ela resolveu então se preocupar com a roupa e com o cabelo. Ela comprou um vestido e pensou assim, tomara que não tenha ninguém no casamento com vestido igual o meu. E ela então foi agora também para o cabeleireiro. E naquela época, não era a época da chapinha. Não era a época do alisamento. Era a época da escultura capilar com laque. Lembra do laque? Lembra do laque? Aí, essa mulher foi para o cabeleireiro. E ela, tira a música, por favor. E aí, ela foi para o cabeleireiro. Chegou lá, já levou o vestido, botou o vestido. E aí, arrumou o cabelo. Saiu ela com uma escultura desse tamanho. Entrou no trem. E no trem, 2 bancos para um lado, 2 para o outro. O vagão estava cheio. Só tinha um lugar do corredor. E ela sentou e ela percebeu que do lado dela, pela fisionomia, era um italiano.
Estava escuro já e o trem começou a andar. No que o trem começou a andar, começou a pegar velocidade. Nessa que começou a pegar velocidade, ela percebeu que estava acontecendo uma coisa terrível para o cabelo dela. E o que era? A janela estava aberta. E quando a janela estava aberta e o trem começou a andar, começou a fazer o quê? A ventar. E o vento começou a desmanchar o quê? O cabelo. E aquela mulher começou a se desesperar, porque o trem alcançava 100 km de velocidade, e o vento era muito forte, e ela tentava equilibrar e segurar o cabelo, e proteger o cabelo, mas quanto mais ela tentava, mais o vento desgrenhava o cabelo dela. E ela, desesperada, começou a olhar para o rapaz do lado, que era italiano, e disse para ele assim: o senhor poderia fechar a janela? Na esperança de que ele entendesse português, e ele disse assim para ela: é iguale. E ela disse: esse italiano não fala português. Ai, meu pai, vou ter que fazer mímica, eu não falo italiano. Amigo, é o seguinte, o meu cabelo, olha o vento, fecha a janela, fecha a janela. E o homem olhou para ela e disse assim: é iguale. Ela pensou assim: o que é iguale? Eu estou pedindo para esse homem fechar a janela, já fiz mímica, dá para entender. Esse camarada é mal educado. Ele não quer fechar a janela de propósito. E ela já estava partindo para a ignorância, quando de repente ela viu o chefe do vagão entrando, recolhendo os bilhetes. E ela disse: não, aquele homem vai ter que resolver o meu problema. Chegou lá e disse assim: ó, é o seguinte, eu estou sentado do lado de um italiano, e olha como é que está meu cabelo, eu estou indo para um casamento. O italiano está com a janela aberta e não quer fechar. Eu estou pedindo para ele fechar a janela, mas ele não entende português, e ele olha para mim e diz: é iguale. E eu já fiz mímica, e ele diz para mim: é iguale. Eu não quero saber o que é iguale. A única coisa que eu quero é que ele feche a janela. Porque se não fechar, eu vou sentar a mão nele. E o dono do vagão disse assim: calma, minha senhora, só está nervosa. Deixa que eu resolva a situação, eu falo em italiano. Deixa que eu falo com ele. Se aproximou do italiano e disse assim, e falou com ele, voltou e disse assim para ela: minha senhora, a gente vai ter que arrumar um outro lugar, porque ali não dá para ficar. Como não? Por quê? Por acaso o italiano não quer fechar a janela? Não, minha senhora, não é isso. Quando a senhora pede para ele fechar a janela, o que ele diz para a senhora? É iguale. Pois é, sabe o que ele quer dizer para a senhora? Que na realidade aquela janela que vocês estão sentados, aquela janela está quebrada. Então a senhora pede para ele fechar a janela, não tem vidro a janela. Então a senhora pede para fechar a janela, e ele diz assim: é iguale, dá no mesmo. Aberta ou fechada, é a mesma coisa. Não vai mudar nada. Olha para mim aqui. No mundo religioso cristão, quando os nossos irmãos, queridos evangélicos, se levantam e dizem assim: olha, os nossos queridos irmãos católicos estão errados. Ah, errados por quê? Porque a lei de Deus diz que não deve adorar imagens, nem fazer imagens de esculturas. Só que se esquecem, de outro lado, que a lei de Deus, no 4º mandamento, diz que nós devemos lembrar do dia e não é o domingo, mas o povo guarda o domingo. Aí o diabo olha e diz assim: você quer fechar o 2º mandamento? Mas deixa o 4º aberto? É iguale. Dá no mesmo. É a mesma coisa. Enquanto você tenta fechar um lado, mas deixa o outro aberto, é a mesma coisa. Dá no mesmo. E esse é o grande detalhe da história. Sabe, no mundo cristão existem líderes religiosos que se levantam e dizem assim: a lei de Deus foi abolida, a lei de Deus foi cravada na cruz, nós não vivemos da lei, vivemos da graça. Você já ouviu isso em algum lugar? Abra a tua Bíblia em Tiago capítulo 2 aí. Tiago capítulo 2. Lá no Novo Testamento, lá perto do Apocalipse, lá perto de Hebreus. Tiago capítulo 2, verso 10. Aqui a Bíblia apresenta a matemática de Deus, que é completamente diferente da matemática humana. Ah, pastor, como é que é a matemática de Deus então? Bem, na matemática humana diz que 1 mais 1 é igual a quanto? 1 mais 1 é igual a quanto, gente? E 2 mais 2? E raiz quadrada de 324? Aí você não tem, aí não dá, né? Com a matemática de Deus é completamente diferente, quer ver? Olha o que diz a Bíblia aqui. Pois qualquer que guarda toda a lei, para um pouquinho. De que lei que a Bíblia está dizendo aqui? A lei de Deus. Quantas são as leis de Deus?
Não, é uma só. Uma só. Quantas são as leis de Deus? E compõem quantos mandamentos essa lei? Então está dizendo, pois qualquer que guarda toda a lei, toda dá sentido de mais de uma. Dá um sentido de plural, ok? Então toda a lei compõe um coletivo. Ou seja, os 10 mandamentos. É isso que Tiago está falando. Pois qualquer que guarda todos os 10 mandamentos ou toda a lei, mas tropeça em um só ponto, em um só mandamento, se torna o quê? Em outras palavras, resumindo, para Deus é o seguinte, ou você guarda tudo, ou você não guarda, ou você guarda os 10 mandamentos, ou você não guarda nada. 10 menos 1 para Deus é igual a quanto? É 0. E aí tem gente que se levanta e diz, a lei de Deus foi abolida, cravada na cruz. Por que pessoas, líderes religiosos falam isso? Porque a lei de Deus fala assim, não adulterará. Será que quando eles dizem assim, a lei de Deus foi abolida, eles concordam que tem que adulterar? Com certeza não. A lei de Deus diz assim, não furtarás. Será que quando eles se levantam e dizem assim, olha, a lei de Deus foi cravada na cruz, será que eles concordam que pode furtar agora? A lei de Deus diz assim, não minta. Será que eles estão concordando que pode mentir? Claro que não. Eles dizem que a lei de Deus foi cravada na cruz e abolida por uma razão. Por causa do quarto, que diz que nós devemos guardar o dia de... E não é o domingo. Você pode ir na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem a troca do sábado pelo domingo, não está. Pastor, se não está na Bíblia, como é que trocou? Se não está na Bíblia, por que 99,9% da população cristã guarda o domingo e não o sábado se não está na Bíblia? Querem saber? Quantos querem saber? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu não vou te dizer hoje porque não vai dar tempo. Mas se você quiser saber, vai na internet. Hoje tem um tal do pai dos burros, que antes era o dicionário, que agora é o computador, um tal do Google. Digita lá, ó, troca do sábado pelo domingo. O Wikipédia te diz por quê. Ou como foi essa troca, tá bom? Não está na Bíblia. Mas quem mudou? Bem, lê lá que tu vai saber. Mas a grande questão é que Deus tem uma igreja? Aliás, melhor, Deus tem um povo? Lembra que eu comecei dizendo que Deus tem um povo e que esse povo tem uma identidade? Lembra disso? Você tem tua identidade? Você tem, não? A identidade diz quem é você? Diz. O que te identifica na identidade? Algumas coisas, vou te dizer. Tua foto, né? E olha, pela foto, é você mesmo. Você é fulano de tal. E tem uma outra coisa, que essa é impossível de alguém falsificar. Que é uma tal de digital. 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, ninguém tem uma digital igual a tua. Você pode ser gêmeo univitelíneo, que não é igual à tua digital. Cada um tem uma digital diferente. E esse é o grande detalhe, a proteção, porque alguém pode achar a tua digital, pegar a tua digital, tentar passar por você e fazer o quê? Pega a foto, tira a tua foto, coloca dele, e diz assim, agora eu sou fulano de tal. Mas com a digital não dá para fazer isso. O povo de Deus tem foto e tem digital e está na Bíblia revelado. Ah, tá, pastor? Onde? Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Diz assim. Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz. Aqui está a perseverança de quem? Opa, peraí, você lembra desses santos aqui que apareceram em Daniel capítulo 7, 25? Lembra que o diabo está fazendo 3 coisas? Primeiro, ele estaria proferindo palavras contra quem? Contra Deus, o Altíssimo. Ele estaria mudando os tempos e a lei, mas estaria fazendo o quê? Magoando quem? Os santos do Altíssimo. E aqui a palavra santo aparece de novo. E quem são esses santos? São os que guardam o quê? Quantos são os mandamentos de Deus? Não, são 10. Ele fez por querer, São 10 mandamentos de uma lei.
Então a Bíblia diz, são os que guardam os mandamentos da lei. E Tiago diz que ou você guarda tudo ou você não guarda nada. E tem a fé em... Basta somente ter a fé em Jesus? Basta somente guardar os mandamentos? É necessário fazer o quê? As duas coisas. Pastor, eu entendi. Você está me dizendo que lá no céu vai ter uma tabuleta enorme com o nome de igreja, é isso? Não. Se você sair daqui nessa manhã entendendo isso, não adiantou nada do que eu preguei. Eu não estou falando isso. No céu não vai ter uma igreja não, meu querido. No céu vai ter um povo fiel aos princípios e aos mandamentos de Deus. E Deus vai respeitar lá no céu pessoas que tiveram a chance de serem fiéis naquilo que elas conheciam. Está entendendo? Por isso que na medida em que você conhece mais e mais e mais, cada vez mais a tua responsabilidade diante de Deus faz o quê? Aumenta. E esse é o grande detalhe da história. Pastor, então já entendi, você está me dizendo que a lei vai salvar a gente, é isso, né? Se eu guardar os 10 mandamentos, eu estou salvo. Também não é isso. Quem te salva não é a lei, quem te salva é quem? Mas como é que entra a lei nessa história? Tiago diz que a lei é como um espelho. E espelho faz o quê? Qual é a função dele? Refletir alguém que está na frente do espelho. E se você chega na frente do espelho, ele vai te refletir. Ele vai mostrar como você é, como você está. E é exatamente isso. A lei nos mostra uma coisa, sabe o quê? A lei mostra a você e a mim que nós somos pecadores. Através da lei entendemos que somos pecadores. E como pecadores, nós entendemos que precisamos necessariamente de quem? De quem para nos limpar do pecado? Jesus. Não é a lei que vai te salvar, mas é Jesus que nos salva. A lei só mostra aquilo que nós somos. Guardou isso? Ficou claro para você? Não precisa abrir, mas com isso eu encerro. João capítulo 8 conta uma história bem interessante. Diz que certa vez Jesus estava voltando do Monte das Oliveiras. Jesus gostava muito de orar no Monte das Oliveiras. Mas, sabe, no tempo de Jesus, existia muita gente que queria perseguir o mestre. Líderes religiosos que queriam perseguir o mestre. Queriam matar Jesus. A história diz que Jesus, então, ele se aproxima da região do templo, da igreja na época. E diz que, então, esses líderes religiosos, eles se aproximaram de Jesus carregando uma mulher adúltera nas mãos. Essa mulher que tinha quebrado que mandamento? O 7º mandamento. Essa mulher que tinha pulado o quê? A cerca de Deus. Eles levaram até Jesus, colocaram diante de Jesus e disseram o seguinte: Jesus, essa mulher é adúltera. Ela pulou a cerca, a lei de Deus. O que a gente faz com ela? Senhor, a lei de Moisés diz que a gente tem que matar por apedrejamento. Mas e o Senhor? O que o Senhor fala? O que a gente tem que fazer? Tinha uma pegadinha aqui. Aqueles homens não queriam matar a mulher. Na realidade, aqueles homens queriam matar quem? Jesus. Mas como eles poderiam matar Jesus fazendo essa pergunta? Por uma razão muito simples. Se Jesus diz assim, olha, cumpre-se a lei de Moisés diz para apedrejar, então apedreja. Se Jesus falasse isso, duas coisas aconteceriam. Primeira, aqueles homens iam voltar para o povo e dizer assim, tá vendo esse Jesus aí que frega o amor? Olha o amor dele, cadê o amor dele? Tá mandando matar a mulher? Mas tinha uma coisa muito pior. Na lei romana, que era o império que dominava, os judeus, mesmo estando na lei de Moisés, que era para matar, eles não poderiam matar sem ordem do imperador. E se Jesus dizia assim, ó, pode matar, eles iam dizer para o imperador, tá vendo, ó, Jesus está querendo passar por cima da lei romana. E Jesus seria morto por causa disso. Mas se Jesus olha para aqueles homens e diz, não, faz o seguinte, libera a mulher, ele errou essa vez, da próxima não passe, mas dessa vez tem misericórdia dela.
aqueles homens iam voltar para o povo e dizer assim, tá vendo? Jesus está passando por cima da lei de Moisés. De uma maneira ou outra eles iam pegar Jesus. A história diz que Jesus então, diante da pergunta deles, a mulher posta frente a ele, Jesus senta no chão. O chão era de terra. E diz a história que Jesus começa a escrever no chão. Aqueles homens esperam uma resposta. A resposta não vem porque Jesus fica escrevendo. Aparentemente ignora aqueles homens. Eu digo aparentemente porque Jesus não estava ignorando. Sabe por quê? Porque na medida em que aqueles homens levantaram, se aproximaram de Jesus e foram ver o que Jesus escrevia, diz uma escritora americana que o que Jesus escrevia no chão naquele momento, sabe o que era? Os pecados daqueles homens que acusavam aquela mulher. O que Jesus estava escrevendo no chão era o pecado daqueles homens que acusavam aquela mulher adúltera. E quando aqueles homens se aproximaram de Cristo, viram o que Jesus estava escrevendo, eles reconheceram, peraí, ele está escrevendo o meu pecado aqui. A história diz que aqueles homens ficaram tão sem graça de acusar aquela mulher, que começando do mais velho para o mais novo, cada um foi largando o quê? A pedra, e cada um foi saindo de fininho. Aquela mulher estava esperando o quê? A pedrada, estava de olho fechado. Não ficou mais ninguém, só ela e Jesus. E Jesus olha para ela e diz assim, filha, abre os olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cadê aqueles que te acusavam? E ela olhou ao redor, não viu ninguém, só ela e Jesus. E ela disse, Senhor, eu não sei. Não há mais ninguém aqui que me acusava. E Jesus olhou para ela e disse, então filha, eu te digo uma coisa. Se eles não te condenam, nem tampouco eu te condenarei. Agora, filha, vai e não peques mais. Sabe o que Jesus fez na vida daquela mulher? De uma mulher que havia rompido a cerca no 7º mandamento. Uma mulher que havia pulado a cerca. Deus olha para ela e diz, filha, eu sou o Deus dessa cerca, o Deus dessa lei. Eu reconstruo, eu conserto essa lei na tua vida, essa cerca na tua vida. Saia daqui protegida, mas entenda, não pule mais a cerca, vá e não peques mais. Olha para mim. É isso que Jesus faz na tua vida, sabia? É isso que Jesus faz na vida de qualquer um que se entrega a Ele. Eu vou te repetir o que eu mencionei já. Tanto você e eu, nós não somos salvos pela lei. A lei não veio para nos salvar. Não é pela lei que nós seremos salvos. A lei só nos mostra a nossa dependência como pecadores. E quando descobrimos que somos pecadores, nós descobrimos que somos dependentes de quem? De Jesus. Jesus olha para você, assim como olhou para aquela mulher no passado, e diz assim, eu quero restaurar a lei da tua vida. Eu quero restaurar essa lei na tua vida. Eu quero te salvar. A salvação é minha. E sabe que é esse convite que Deus te faz hoje também? Com certeza eu estou falando para pessoas aqui que este assunto é um assunto que você talvez esteja ouvindo pela primeira vez. E eu estou falando para pessoas que querem e desejam ser fiéis a Deus. Querem fazer a vontade de Deus. E Deus age dessa maneira. Sabe, a Bíblia em João, capítulo 10, diz que Jesus é o bom pastor. E ele completa dizendo assim, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Cabe a mim, como bom pastor, chamar essas ovelhas. E diz Jesus que, quando ele chamar, essas ovelhas que estão em outro aprisco ouvirão a sua voz, reconhecerão a sua voz e virão. E então, nós seremos um só rebanho, de um só pastor. É isso que tem acontecido.
Talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que em algum momento da sua vida tem rompido essa cerca, mas precisa restaurar. Pessoas que querem ser fiéis a Deus, necessitam ser fiéis a Deus, e dizem assim: pastor, mas eu sou pecador, eu não consigo. Coloque-se nas mãos de Jesus, e Ele tem a solução para a tua vida. Eu quero fazer um apelo nessa manhã, e vou terminar com esse apelo. E esse apelo não é para membros batizados dessa igreja. Você, como membro batizado dessa igreja, já aceitou esse apelo um dia. Mas esse apelo é para você que está nos visitando, nosso amigo não adventista. E esse apelo é simples e direto, bem ao ponto e ao teu coração, porque é assim que Deus trabalha. Eu quero orar pela tua decisão e orar por você. E eu quero perguntar nessa manhã: quem são essas pessoas que de maneira espontânea e pública sairão de onde estão, assentados aí, se colocarão em pé, tomarão alguns passos e virão à frente para orar por ti, mas que esses passos representarão a tua aceitação, em primeiro lugar, de Jesus como Senhor da tua vida. Talvez algum dia lá atrás você já aceitou Jesus como seu Salvador, mas hoje Ele te trouxe aqui para que você entendesse que na Bíblia existem verdades que você não conhecia. E que diante dessas verdades Ele se apresenta e diz assim: eu quero ser agora o Senhor da tua vida. Não é mais o que você acha, mas é o que a minha Bíblia, o que a minha palavra diz. E Ele pergunta para você e diz assim: você quer me obedecer? Você quer ser fiel a mim? Então esse convite é para você não aceitar Jesus só como Salvador, mas como Senhor da tua vida. Talvez eu esteja falando para gente que um dia já andou na igreja, já esteve nessa igreja, mas agora está afastado. Rompeu a lei, quebrou a lei, mas Deus te trouxe aqui para que essa lei pudesse ser consertada na tua vida. Para que a lei te indicasse o verdadeiro Salvador que é Cristo Jesus. Assim como no passado Ele consertou a vida daquela mulher, Ele pode consertar você também. Eu quero perguntar nessa manhã quem é a primeira pessoa que diante desse apelo que eu estou fazendo vai se levantar e virá até aqui, porque eu quero orar por você. Quem é a primeira pessoa? Amém. O primeiro levantou. Esse rapaz está fazendo mais difícil. Sabe qual é o mais difícil? Ser o primeiro. Mas ele está vindo do jeito dele, e essa moça está vindo também. E Deus olha para você e diz: venha do seu jeito e da sua maneira. E mais um levanta, mais um e outro. E Deus seja louvado por isso. Esse é o convite de Deus para a tua vida nessa noite, nessa manhã. Deus olha para você e diz: venha do teu jeito e da tua maneira, mas venha. Você precisa consertar a tua vida diante de Deus. Eu não conheço você, eu não sei quem é você. É a primeira vez que vem a essa igreja. Eu não sei quem é membro da igreja e quem não é. Quem é visita e quem não é. A única coisa que eu sei é que Deus conhece você. E Deus quer restaurar a vida dele na tua vida. Portanto, eu te faço um convite. A decisão é simples e é rápida e é direta. É para que você se levante em nome de Cristo e venha do seu jeito e da sua maneira. Amém. Sabe, nessa hora bate medo. Eu sei disso. Eu já passei por isso, já aceitei apelo. Nessa hora bate vergonha. Pastor, mas eu já fui de outra igreja, eu já aceitei. O meu convite aqui é o seguinte: você está descobrindo verdades na Bíblia que você não entendia e você não sabia antes. E o meu convite hoje é: aceite a Jesus como Senhor da sua vida. Deixa Ele ser Deus na tua vida. E não prevaleça o teu querer, mas o querer dele em você. E é esse o meu apelo. É esse o apelo que Deus faz. E é em nome de Jesus que eu convido você a se levantar de onde você está e vir como você está, mas vem em nome de Cristo. Pessoas dizem assim: pastor, eu não vou hoje não. Eu tenho algumas coisas para mudar na minha vida. Eu tenho que parar de beber, tenho que parar de fumar, tenho que parar de fazer isso, fazer aquilo. Está errado o pensamento também. Como está errado, pastor? Tem que fazer isso, sim. Não. Na realidade, o que você precisa fazer é vir do seu jeito, da sua maneira. E sabe quem vai mudar? Não é você,
é Jesus que vai mudar você. Mas essa mudança só acontece quando você se entrega. E é em nome de Jesus, é no nome dele que eu te convido. Amém. Deus está tocando corações aqui. E eu tenho certeza de que ele está falando fundo ao teu coração. Você, como membro da igreja, talvez esteja ao lado de alguém que precisa tomar essa decisão. Eu não conheço as pessoas, você conhece. E não é fácil tomar decisões como essa. Não é fácil. Eu sei que não é. Não é fácil levantar de onde está e vir. Mas eu quero fazer um convite para você como membro da igreja. Olha para a pessoa que está do teu lado e que você sabe que é visita, que é o nosso amigo visitante. E diz assim, olha, eu sei que você é muito importante para Deus. Deus te trouxe aqui. E Deus quer te ver no céu. Eu quero te ver no céu também. Diz isso para essa pessoa. E convide essa pessoa para vir à frente. E venha com ela à frente. Ok? Traga essa pessoa, mas não constranja a pessoa. A decisão individual é pessoal. É dela. Mas diga assim, eu me coloco à disposição para ir à frente com você. Diz isso para essa pessoa agora. Fala isso para ela. Às vezes bate vergonha aqui no íntimo da alma. Isso é muito comum. Mas em nome de Jesus, não deixa de vir. Hoje é o dia e a hora. E a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ele faz o convite para que você não endureça o teu coração, meu irmão e minha irmã. Mas ele diz para você, venha até mim. Vem para mim. Você que está sobrecarregado, vem até mim. Você que está oprimido, vem até mim. Eu tenho para você uma vida muito melhor do que essa. Uma vida chamada vida eterna. E é esse convite de entrega que ele quer fazer para você. Igreja, vamos ficar em pé. Eu estou pedindo para ficar em pé. Não sei quem é você. Mas eu estou falando e eu sei que existem pessoas. Eu sei porque Deus está me dizendo que tem. Existem pessoas que precisam estar aqui ainda aceitando esse apelo e não vieram. Eu não conheço você. Mas venha do seu jeito e da sua maneira. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu vou falar com elas um pouco. Enquanto eu estiver falando, esse convite está de pé para alguém que está aqui ainda. Aliás, eu vou pedir até um melhor. Se você é membro da igreja, se você conhece uma dessas pessoas que vieram à frente, por gentileza, saia de onde está e venha abraçar essa pessoa, por favor. Eu queria que cada uma dessas pessoas que aceitou o apelo, que não ficasse sozinhas agora, mas tivesse um membro da igreja aqui do Sítio Cercado, abraçando essa pessoa nesse momento. Pode fazer isso? Vai ficar cheio, mas é bom ficar cheio mesmo. Eu quero ficar bastante cheio esse negócio. Isso. Quero ver vocês abraçando essas pessoas. Sabe por que eu pedi para fazer isso? Porque esse é um momento único e especial. É um momento tão especial na vida de cada um que toma uma decisão. Nessa hora passa na cabeça um turbilhão de coisas. Que bênção, que cena maravilhosa. Deus seja louvado. Amém por isso. Que cena linda aqui, Tião. Tião, cena muito linda, viu? Deus seja louvado. Deixa eu olhar para vocês aqui, ó. Olhem para mim um pouquinho. Olhem para mim que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, um dia, tomei uma decisão como essa que vocês estão tomando. E eu sei que não é fácil, sabia? Sair, levantar de onde vocês estavam, dar alguns passos. Sabe, o que envolve a decisão de muitos de vocês é algumas coisas que vocês estão deixando para trás. Talvez tradição de família, talvez convicções de coisas no passado que vocês entendiam como correto, mas que a Bíblia diz que não é desse jeito. Então não é fácil tomar uma decisão dessa porque é um turbilhão de coisas. Passa um monte de coisa na cabeça. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Primeira, Deus está com vocês na decisão que vocês estão tomando hoje. Jesus está com vocês. Assim como ele disse à mulher, eu restauro a lei de Deus na tua vida, vai e não peques mais. Ele está dizendo isso para você nessa manhã. Segunda coisa, isso não é o fim.
Isso é o começo de uma caminhada. O começo de uma caminhada que envolve conhecer as vontades de Deus reveladas na Bíblia. Para tanto, eu faço um convite para você. Aqueles que não estudaram a Bíblia, que não estão fazendo estudos bíblicos, que comecem a fazer estudos bíblicos. Deus tem a sua revelação na Bíblia. Não tem revelação, outra revelação, que não esteja na Bíblia. Alguém pode dizer assim, se levantar e dizer, eu tenho uma revelação para você. Se não está na Bíblia, não é de Deus. É do diabo, mas não é de Deus. Entende? Quer conhecer a revelação de Deus para você? Estude a Bíblia. Se você não estudou a Bíblia ainda, se você não estudou ainda, e tem o desejo, por isso que eu pedi que alguém da igreja viesse até você. Porque agora eu vou comprometer, agora é um apelo para os membros da igreja. Você vê na frente, agora você está lascado. Porque eu vou te colocar diante de Deus agora. Olha a tua responsabilidade agora diante de Deus, irmão. Essa pessoa que você está abraçando, que aceitou esse apelo, você tem um compromisso, ou de você estudar a Bíblia com ela, se ela não estudou ainda, ou você vai encaminhá-la para alguém da igreja para estudar com ela. Entendeu? Estou colocando de Deus diante de você. Se você não fizer isso, você vai se entender com Deus, não é comigo. O problema é teu agora. Agora, ó. E estudando a Bíblia, compreendendo verdades, Deus diz assim, quem crer, porque a gente estuda, para a gente crer, a gente precisa estudar alguma coisa para crer, né? Quem crer e for batizado, será o quê? O segundo convite é, tome essa decisão de um dia nascer de novo como uma nova criatura. Entendeu? Simples assim. Deus quer restaurar a tua vida, minha querida. É para você mesmo que eu estou falando. Deus quer restaurar a tua família. A tua família, você sabe do que eu estou dizendo. É o teu lar. E começa por você, tá? É por você. Deus quer salvar a todos aqui. Todos nós. Todos nós. Tem você o desejo de ser salvo? Quem tem o desejo de ser salvo, levanta a mão. Amém. Talvez alguém diga assim, pastor, mas minha vida é tão atrapalhada, acho que Deus não vai resolver minha vida. Vai sim. Deus tem poder para todas as coisas. E o primeiro passo para essa solução começou hoje, quando você se colocou nas mãos dele. Você está dando chance para Deus trabalhar, porque Deus age assim. Deus não age à sua revelia, mas Deus faz aquilo que você quer. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença, Pai, nessa manhã. E nessa manhã, Senhor, agradecemos pela Tua palavra, pela certeza de que nós não estamos nesse mundo assim sozinhos, sem orientação. Mas o Senhor colocou a Bíblia, Senhor, para nos dar um norte. E diante, Senhor, da Bíblia encontramos o Senhor da verdade, que é Jesus, o Teu Filho. Pai, nessa manhã, pessoas vieram à frente, aceitando Jesus não somente como Salvador, mas como Senhor de sua vida, aceitando essa verdade. Sê com elas. Muitos estarão estudando a Bíblia pela primeira vez. Muitos já estudaram e só falta um batismo. Que o Senhor possa abençoar cada um. Perdoa os nossos pecados, ou entrega a vida de cada um em Tuas mãos. Seja com aqueles que não vieram à frente, Tu sabes os motivos também. Leva-nos em paz para a nossa casa, o nosso lar. Nos despeça, Senhor, no Teu santo sábado. Te peço isso em nome de Cristo. Amém e amém. Ao sair deste santo